Bom, gente, estamos aqui com o reverendo Vadislau Martins Gomes, como prometido. Ainda que não seja uma live, vai ser interessante o suficiente para que você possa assistir a nossa conversa sobre aconselhamento. O reverendo Vadislau é muito conhecido por ser um conselheiro bíblico, escritor de muitos livros, entre eles o Aconselhamento Redentivo, que dá nome à nossa página, ao nosso ministério. E hoje nós vamos conversar sobre a importância do aconselhamento para a vida. Seja muito bem-vindo, reverendo. Obrigado, querido. É um prazer tê-lo aqui, é um prazer estar aqui. Estamos respeitando, como vocês podem ver, o distanciamento, é sempre bom dizer. Nós hoje vamos falar sobre a importância do aconselhamento bíblico para a vida das pessoas, para a vida e para a saúde da igreja. E eu gostaria que o senhor começasse contando para nós como é que o senhor teve contato com o aconselhamento, como é que foi que o senhor se despertou para o aconselhamento bíblico. Perguntaram ao antropófago como é que ele tinha iniciado. Ele disse roendo as unhas quando pequeno. Eu comecei roendo as unhas também. A minha conversão foi cercada de aconselhamento. Havia muito a ser tratado, muita coisa a ser revista em diversas áreas. E as pessoas que me aconselharam tinham alguma noção de aconselhamento. Depois, durante meus estudos, o Dr. Davi Cox me apresentou esse aconselhamento mais básico, capacidade para ouvir, capacidade para responder, aplicação do conhecimento bíblico. E, especialmente, ele era uma pessoa com muita empatia, é uma pessoa assim, e me cativou. No desenvolvimento disso, eu fui introduzido ao pensamento do Francis Schaeffer, e que me trouxe a uma seletividade. Pouco antes, movido pelo presbítero Saulo Javan Silvério, eu fiz um curso no Hospital São Camilo de aconselhamento de reabilitação, cujo fundo era rogeriano. E foi aí que eu comecei a notar que não dava muito certo a centralidade na pessoa. Ainda que seja na pessoa, não na do homem. Uma escolha na pessoa de Deus. A partir daí, a necessidade da própria igreja e os casos que eu fui tratando me mostraram que eu precisava de maior estudo. Então eu fui aos Estados Unidos, que era o centro de referência, Elizabeth Americana. Então eu fiz alguns cursos com o Dr. J. Adams, cursos desse chamado de verão. Depois eu fui ao CCEF, onde estudei com David Powlison, Ed Welch. E essas coisas foram encaminhando para o trabalho que eu desenvolvia com Refúgio, que era de aconselhamento e encaminhamento. O Refúgio começou nessa época? Na verdade, em 76 foi quando começamos. Eu fiz uma comparação de Refúgio com a caverna de Adulão, para onde Davi correu quando refugiado de Saul. E a ele foram os endividados, assassinos. E na convivência, com amor, com boa liderança, eles foram transformados nos valentes de Davi. Isso me cativou. No Novo Testamento, a figura do local para onde o
o bom samaritano levou o homem caído à beira da passagem e deu a ideia de trazer pessoas para um local. Mas principalmente não é o local, são pessoas. Eu tenho me movimentado um pouco de Jaú, no centro do estado de São Paulo, para Brasília, de Brasília para cá, mas é a pessoa que carrega esse refúgio. O Senhor é nosso refúgio, cada crente, cada sacerdote de Deus deve ser um refúgio para outras pessoas. Muito bom. Reverendo, refúgio somos nós, pessoas, na medida que ministramos a palavra de Deus e Deus age por nosso intermédio. Onde entra a igreja? Justamente dessa resposta de que somos nós. Deus é trino e ele imprimiu esse sentido múltiplo. Ele é o único que é um e muitos. Mas ele imprimiu isso em nossa vida, nós somos indivíduos e ele quer que experimentemos essa multiplicidade. Por isso criou homem e mulher, iguais, mas diferentes, e que tiveram filhos, iguais, mas diferentes. E no tratamento bíblico você vê o homem é um indivíduo e tem individualmente contato com Deus, mas ele nunca é individualista, ele não é só. Ele está sempre com Deus, para a comunhão e experimentando essa comunhão com os irmãos. Agora, não é somente uma sociedade, é a igreja chamada, redimida e dotada para a pregação e santificação. Então é nesse ambiente que vivemos. Deus é o ambiente do indivíduo e a igreja é o ambiente a que ele nos chama. Uma dúvida que ocorre a muitas pessoas, se só precisa de aconselhamento quem tem problema. Que quem não tem problema não precisa de aconselhamento. É isso mesmo? A natureza do aconselhamento redentivo e a escolha dessa palavra redentivo é porque o aconselhamento é a aplicação da redenção. Em Cristo nós temos redenção consumada e o Espírito de Cristo a aplica. Aliás, o nome do livro Redenção Consumada e Aplicada, do Murray, é excelente, é notável. Eu tenho indicado esse livro em todo lugar, porque ele traduz exatamente a vida cristã. Somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Agora nós estamos sendo salvos. E o aconselhamento é isso, é a aplicação da redenção à vida cristã. Então não se trata só de resolver problemas, se trata de viver a vida. O senhor vê alguma diferença radical entre o aconselhamento redentivo e o discipulado cristão? O fato das pessoas ficarem fazendo divisões e não inclusões é que dificulta muito. Pessoas perguntam, o aconselhamento redentivo é o mesmo que bíblico, o aconselhamento bíblico? É com um diferencial. Nós tentamos fazer a aplicação da redenção em Cristo, pelo Espírito, na palavra, levando em conta o coração da pessoa. Não queremos um aconselhamento chamado bíblico, mas que é somente uma técnica, ou de citar versículos, ou de empurrar pessoas a uma decisão moral, diversos enganos. Eu diria aconselhamento bíblico redentivo. E aí vão perguntar, mas é aconselhamento cristão? A diferença é que o aconselhamento bíblico é todo inclusivo. O advogado é chamado de conselheiro, em outras línguas. E ele é um conselheiro de casos legais.
O médico é um conselheiro da área de medicina. O psicólogo pretende ser um conselheiro da alma. Então, quando nós falamos de aconselhamento redentivo, estamos falando de educação na justiça, de orientação no caminho do Senhor, de cura de males que são sempre do corpo e da alma. Parece que se a gente divide, o homem morre, né? E por isso é que chama morte, né? Porque separa. E se nós olharmos o aconselhamento bíblico somente como terapia, nós não temos feito mais do que aqueles que prometem, mas não têm como cumprir. Por exemplo, aconselhar uma pessoa em caso de luto. Se ela não tem esperança, o que é que eu vou dizer? Mas alguém já me perguntou, mas se ela não tem esperança, não tem esperança, o que você vai falar? E enquanto a pessoa estiver viva, ela tem uma esperança. E eu falo de um evangelho que são boas novas dessa esperança. E então o aconselhamento incluiria todas essas coisas, mas ele não pode ser centrado em uma delas. Ele perde a característica de aconselhamento. Bom, então isso nos leva à próxima pergunta. Quem precisa de aconselhamento? Todos nós? Sim, porque estamos nesta vida para santificação. E o aconselhamento visa a santificação, visa a maturidade da alma e a maturidade dos membros, pés, mãos, boca, olhos, a maturidade do corpo. Então, nós estamos imersos numa situação em que precisamos de aconselhamento. Aí nós temos um aparente problema. Todos nós precisamos. E agora, quem poderá nos defender? Quem vai dar esse aconselhamento para todos nós? Estou dizendo isso porque já teve quem me perguntasse se o conselheiro é uma raça especial de crente. Santo, já formado. Esse grupo de elite da igreja que a gente recorre, os crentes normais, o famoso crente comum, e o crente incomum, que é o conselheiro. Quem dá aconselhamento? Quem aconselha a gente? O pastor. Então, é da natureza da vida cristã que todos sejamos necessitados e que todos sejamos amparados. Você se lembra que escrevi aquele livreto Quem Cuida de Quem Cuida? Onde eu falo que, primeiro, Deus cuida de todos. Segundo, cada um deve cuidar de si mesmo. Terceiro, um cuida do outro. E é nesse sistema que o aconselhamento ocorre. Agora, uma coisa interessante é, naquela discussão de se pode aconselhar incrédulo ou não, o autor da proposta de que não poderia disse que era porque o Espírito Santo não estava ali. Mas há uma promessa de que o Espírito Santo agiria na hora da pregação. E ele vai agir sobre quem? Sobre quem prega e sobre quem ouve. E é por isso que é possível o arrependimento e a conversão. Porque senão ficaria morto, continuaria morto enquanto não houvesse essa atuação externa. A mesma promessa existe para nós de que o Espírito Santo seria nosso conselheiro. O Espírito de Cristo é o conselheiro de todos nós. Eu já tive situação em que ter de me arrepender no momento do aconselhamento. Ali, às vezes, era fácil. Se eu havia cometido um pecado com a esposa, alguma coisa, uma voz levantada, eu pedia licença para o cafezinho no momento levantava, ia lá e sanava. Caso contrário, eu confesso a Deus e digo, me dá a oportunidade de fazer isto concretamente. Mas essa dependência é boa, porque eu estou indicando ao meu aconselhado aquilo, o remédio que eu mesmo tomo. Sim, e toma na frente dele. O senhor teve, assim, alguma sessão de aconselhamento, algum caso
que marcou o senhor, assim, que mudou os rumos da maneira como o senhor estava fazendo, ou abordando o aconselhamento? Numa primeira aproximação, eu estive junto com o Larry Crabb e Dan Allender para um curso e comprei o sistema deles. Comprei, eu digo, assumi. Um dia eu estava fazendo aconselhamento com uma senhora crente, marido incrédulo, e enquanto eu falava para eles do Evangelho e apresentava como o casal devia viver, o marido incrédulo me disse, mas espere, se nós estamos falando de suprimento de necessidade, então eu não preciso de Deus. E a minha resposta na hora foi, não, é que Deus é uma necessidade. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, se Deus é apenas uma necessidade, uma sede, o propósito dele é que eu dependa dele. O propósito dele é encontrado em nós, né? Aí foi então que comecei a ver a diferença entre o material de Jay Adams e o material do Crabb, de que Deus não, ainda que todos necessitemos de Deus, nossa existência não é por necessidade. Ele tem um propósito, que é a sua própria glória. Só lembrando que o resultado da glória dele é a minha, em Cristo. Aí forma uma outra visão. Foi uma mudança radical aí. Mas eu não sabia disso, que o senhor já tinha... No início, não havia muita proposta de aconselhamento no Brasil. Havia a aula de poimênica, a que eu assisti, pelo menos, num seminário que eu tive de ir, era o jeito de como tratar o escritório da igreja. Não te ensinaram a tomar café? O cafezinho era nas casas. Era visitação. Você tinha de ir nas casas e tomar um cafezinho, não precisava... Ler salmo era se desse. Mas nessa época começou a pipocar algum conhecimento de aconselhamento. Eu me lembro que uma pessoa se aproximou e disse, está despertando um homem nos Estados Unidos que é uma opção ao Adams, e que era o Crabb. Essa pessoa que me fez essa afirmação, mais tarde foi ao Westminster e fez o curso lá. Conversamos depois para notar as diferenças. E essa pessoa tinha dificuldade em estabelecer necessidade e propósito em relação a Deus no aconselhamento. Mas foi depois desta época que começaram a aparecer os diversos grupos. As coisas meio que aconteceram com poucos, assim, em uma década praticamente, né? Não foi assim, primeiro veio aí anos depois, e nem todo mundo saiu. Teve alguns que saíram juntos, mas as propostas não vingaram. Agora, quando a gente pensa em Jay Adams, a gente pensa em muitas coisas, né? Uma delas, que é a pergunta que eu quero lhe fazer, é a resistência que ele teve que vencer para que a proposta dele emplacasse. Quando o senhor pensa na sua trajetória, o senhor encarou algum tipo de resistência que é tal? Vamos pensar assim. Jay Adams foi um homem de briga. Ele precisou abrir caminho com facão na floresta, na grande floresta. Depois, o autor de Árvore da Cura... Lovelace. Não. Lovelace foi o que escreveu Dinâmicas da Vida Cristã. É o outro inglês. Logo eu lembro, tem o livro aí.
mas ele veio para transformar um pouquinho, tornar mais palatável a luta. Agora, a personalidade do Jay Adams, a capacidade de análise crítica, corresponde à capacidade dele de apresentar discussões de problemas e de envolver a pessoa. Excelente. Tem coisas que nós divergimos um pouco, mas se eu concordar com qualquer homem 100%, teria de discordar de Deus, do Espírito. Então nós temos sempre lugar, mais espaço para pensar em vez de discutir opinião. Mas aqui no Brasil havia uma resistência de algumas escolas ao próprio aconselhamento. Depois houve um período em que foi se fazendo vencer, porque é verdade, porque tem brilho, e o pessoal começou a aceitar mais. O aconselhamento, no passado, foi muito bem desenvolvido. Pelos próprios irmãos da Reforma, a Reforma resgatou bastante do pensamento. Richard Baxter, por exemplo, com muita coisa teológica que os tradutores se aproveitaram e ampliaram, mas ele trazia a foco a questão do aconselhamento. Então houve um resgate deste aconselhamento. Lembrando outra coisa, o que apagou o aconselhamento na igreja foi o despertamento da psicologia como científica. Em vez do método científico, a deusa psicologia assumindo o lugar. Eu não sou um Don Quixote correndo atrás de moinhos de vento da psicologia, sociologia, antropologia. Eu acredito que existe espaço para essas matérias e temos de estudar homens que eu chamo de gênio, que pela graça comum puderam observar certos pontos da verdade. A resistência que eu senti, ela foi mais da área da psicologia, por mau entendimento do que eu estava tentando defender. Nós queremos ser criacionistas e não evolucionistas, mas preferimos ser freudiano e não vemos a diferença. A minha proposta é que todas as áreas seculares sofram o crivo da palavra de Deus. A palavra de Deus é luz, não para iluminar a si mesma. Ela tem a luz de Deus que a ilumina. E ela é luz lançada sobre as outras coisas para que nós as reconheçamos, o que ela tem de verdade, quais as distorções a que foram submetidas. Bom, nesse sentido, o senhor acredita que seja possível desenvolver uma psicologia cristã? Lembrando que essa proposta já foi tentada no passado e caiu em integracionismo. No Brasil, seria difícil porque a política já nos barrou de permitir uma visão cristã. Seria mais fácil ter uma psicologia afro-brasileira ou uma tupiniquim do que ter uma visão cristã. Por que foi que caiu no integracionismo? Porque o pessoal, quando chega na área do conhecimento próprio, quer comprar o combo. Eles entram no fast food e querem comprar o combo. É mais cômodo conviver com o meu pecado dentro do closet ou fora do closet do que enfrentar a face de Deus. Primeiro é esse posicionamento. E é mais fácil dar armas para as pessoas mudarem circunstâncias e atitudes da vida do que mudar a vida. Nós precisaríamos de uma psicologia totalmente baseada na palavra, em que a antropologia fosse bíblica, a sociologia fosse bíblica. Precisaríamos de uma hermenêutica do ser humano
ao mesmo tempo que a hermenêutica da palavra. Eu não vejo isso como possível agora, porque o aconselhamento já faz. O aconselhamento cristão já está proporcionando isso. Só não te dá o direito de ganhar das consultas que faz. David Powlison chamava o aconselhamento bíblico de psicologia cristã, e literalmente nos 4 visões e nos 5 visões, que nós não temos em português até onde eu saiba. O senhor entende que o aconselhamento redentivo ele é uma proposta também de psicologia cristã nos termos do aconselhamento? Ele é. E isso que eu gostaria que fosse. Agora me perguntam, para que estudar as psicologias seculares? Pela mesma razão que eu estudo o endereço do homem a quem eu vou evangelizar. Eu devo conhecer a cultura em que ele habita para poder conversar com ele em termos dessa cultura. Paulo usou isso em Atos 17. Pedro, que diz que Paulo era mais inteligente do que ele, fala coisa que a gente fica bobo de ler nas suas cartas. Então, eu tenho de saber o que o povo pensa, para eu não pensar como o povo quer. Porque, na verdade, todas as propostas de psicologia são feitas por homens que eram proprietários dos problemas que eles pretendiam tratar. Boa essa. Uma experiência, por exemplo. Um dia, Carl Rogers foi a Brasília para dar um curso. E eu me inscrevi lá na UNB. Eram 6 dias, eu tinha esses 6 dias, pedi licença e fui. No último dia, ele diz, eu vou ter de parar agora porque eu tenho um encontro, e falou o nome do lugar onde ele ia, que era uma vidente que ia fazê-lo conversar com a falecida esposa. De brincadeira. Agora imagina, Carl Rogers estudou teologia. No 3º ano, como a escola que ele estudou era liberal e não cria em Gênesis, não cria no Cristo, não cria nisso, não cria naquilo, ele pegou e falou, estou fazendo besteira aqui. Atravessou a rua, literalmente, e foi estudar psicologia na escola em Colômbia. Este homem que tinha esse conhecimento, que é descendente dissidente de Freud, vai conversar com a mulher morta no Brasil. Então, o que esses homens poderiam apresentar? Agora, são gênios? Sim. Em termos da entrevista, ele foi genial. Assim como foi genial o Freud em falar de auto-engano. Mas, no contexto geral, são homens que tentaram defender-se do pecado e irados com Deus. Essa era a proposta. Skinner foi a mesma coisa. Então, o que nós precisamos é conhecer esses homens para saber com o que lidamos e não incorrer nos erros. Porque tem muita gente falando que defende a Bíblia no aconselhamento com propostas semelhantes. Quando alertados, ele diz, não, eu fiz isso. Eu tenho medo de, no meu aconselhamento, cair em erros como esse. Por isso preciso estudar a Bíblia todo dia, orar, falar com Deus, que a tendência humana é de jogar a culpa nos outros e evitar o arrependimento. O senhor já disse que a gente tem que se aconselhar mutuamente, mas dá a impressão de que a gente precisa saber muita coisa para aconselhar, até mais do que Bíblia. Como é que o senhor diria para alguém que se interessa por aconselhamento? Bom, vamos começar ao contrário. Eu não preciso ser físico para respirar, nem químico para beber água. Eu respiro porque fui criado para respirar e bebo água porque fui criado para beber água. O cristão foi criado para respirar vida cristã.
O Espírito Santo habita em nós e nos faz aspirar a palavra e expirá-la na pregação. Nossa vida do mesmo jeito, vivemos aqui para isso. Então, tudo vai depender da qualidade do trabalho que eu pretendo e do alvo. Imagina, por exemplo, que eu vá à Índia pregar para o pessoal da mendicância. Tudo que eu tenho de aprender é o dialeto do pessoal que eu vou aplicar e viver junto com eles. Mas se eu for falar com os físicos da Índia, eu vou ter que me preparar um pouco. Então é a mesma coisa. Existem níveis em que uma pessoa pode servir no aconselhamento? Eu creio que aquela distinção básica de encorajamento, elucidação e resolução de problemas mais complicados, eu acho que esses são 3 dos níveis. Poderíamos dividir até em mais. Um pastor só precisaria de conhecer a Bíblia, seus originais, para ser pastor. Não precisaria de mais nada. Só que hoje ele precisa ser treinado para pregar, ele precisa ser treinado para reger uma série de pessoas diferentes. À medida que o mundo foi ficando mais sofisticado, fomos ficando mais sofisticados também. Agora, esse mesmo pessoal que acha difícil, senta na frente do computador e aprende uma nomenclatura totalmente nova, conceitos novos que eu acho difícil de entender. Então, seria esta a disposição. Se Deus me chamou, é Ele que me dá a visão da necessidade e o tanto que eu devo aprender. No caso de Deus, é diferente do nosso. Nós não podemos pular e decidir a que altura vamos pular. No caso de Deus, Ele diz pula, e eu garanto a altura. Eu, ao longo desses 50 e poucos anos, eu fui achando que já tinha chegado, daí Deus me mandou estudar mais, aí volta. Eu creio que Ele prometeu e supre. O senhor acredita que aconselhamento na Igreja de Cristo é um dom ou é um chamado para todos os cristãos? A gente já passou, mas para deixar claro que, principalmente o pessoal que se interessa, que não quer fazer um mestrado na área, quer estar habilitado para servir a Deus como o conselheiro. Muita gente já falou isso para mim. Eu não fui chamado para isso. E eu percebo que as pessoas às vezes confundem chamamento com dom. O senhor pode lançar a luz aqui? Vamos pegar uma explicação mais básica. Chamado só tem um, definitivo, para ser salvo. Esse é o chamado. O restante é vem cá e vai lá. Que Jesus usou, né? Vem após mim, vem e segue, vai, indo, né? Mandando. Então, o que eu devo compreender? Não existe chamamento para salvação sem dotação. E os dons do Espírito não foram dados a uma pessoa para benefício dela. Os dons são dados às pessoas para que elas troquem os dons e no final a igreja tenha todos os dons. Então, suponha que eu tenho o dom do discernimento e o irmão tem o dom de misericórdia. Só o dom de misericórdia faz com que alguns erros sejam encobertos. Só o de discernimento pode me tornar legalista. Mas nós dois juntos podemos nos afiar e eu saio com o dom de misericórdia e você com o dom de discernimento. E é este o trabalho de aconselhamento que eu vejo.
É uma troca, um dar e receber que permite à igreja exercer o seu papel. Eu creio que, nesse ponto, se um pastor entende a sua vocação ministerial, você como pastor deve ser conselheiro e não escolher entre o menu. Pode ser conselheiro, pode ser pregador, pode ser administrador, pode ser isso, pode ser visitador. O pacote com feixe completo forma o pastor. Mas e se o membro da igreja quer ser conselheiro bíblico e não tem o apoio da sua liderança? Ele faz. Deixa de aconselhar? Não, porque é vocação natural dele. Ele sai visitando. Ele não precisa de um ministério na igreja para sair aconselhar. Não, ele deve estar sob uma igreja porque ele mesmo precisa de disciplina. Ele deve responder a alguém. Esta é a necessidade da igreja. A igreja garante que eu pregue a palavra direito, me dá ambiente e respaldo dos meus irmãos para me ajudar no que eu não posso. E também, se eu errar, me chamar a atenção, puxar minha orelha. A igreja é condição sine qua non. Quem é nascido de novo nasce na família, senão é bastardo. Isto é o uso que Paulo faz. Então, meu ministério está sempre debaixo da igreja. Só que o termo aconselhamento é como nós queremos que o aconselhamento seja uma pequena psicologia, com um pequeno registro no conselho. Mais uma entre tantas, né? Falando em igreja, eu acho que a pandemia trouxe algumas cicatrizes, ou a igreja vai sair com algumas cicatrizes dessa pandemia. Visto que a gente está falando sobre a importância do aconselhamento para a vida, o senhor acredita que a pandemia vai aumentar a necessidade de aconselhamento ou vai diminuir? Porque tem gente achando que quando a gente voltar vai diminuir a quantidade de gente presente. A gente não volta todo mundo. E aconselhamento vai também diminuir? Tenho a impressão que vai aumentar a necessidade de aconselhamento, porque aqueles que não voltarem para a igreja estarão em maus lençóis. Muito problema vai acontecer daí. Você se lembra daqueles encontros de casais? Quem não? Eu me lembro de uma série de encontros de casais que nós promovemos, eu participei, que um mês depois, um monte de gente para divórcio, para coisa. Por quê? Porque eles nunca tinham enfrentado a luz. No momento que a luz é vista, o pecado também é visto. Era mais fácil ser crente e casado no acampamento, mas na vida real... E a crise vai expor a falta de preparo, incluindo no ministério. Mas isso vai criar uma avalanche. Uma avalanche. Por isso precisamos ter pessoas preparadas. Quando eu digo pessoas preparadas, gente que possa virar para sua vizinha e dizer, não é assim. Até os crentes sairão meio, posso usar esse termo? Meio doido. Porque eu lembro que o senhor contou uma vez que alguém ligou aqui e perguntou se aqui era a casa dos doidos. O melhorzinho baba. E a gente também está sofrendo com essas... A gente também sai abalado disso. Como ofertar ajuda quando a gente acha que a gente precisa de ajuda? A experiência de quem está em isolamento, até os mais fortes, uma delas é pensar, estou sozinho. E se eu estou sozinho é porque me deixaram sozinho. Aí a coisa vai ficando difícil. Até os mais maduros, que não sabem estar a sós com Deus, vão começar a se ressentir. O que é preciso? Saber falar com Deus, saber ouvir a Deus, saber falar com Deus.
Esse vai ser um primeiro momento. O segundo momento é demonstrar que o amor a Deus e o amor ao próximo, o sentimento do theo referente e da alteridade, ver a Deus, ver o outro, se deixar ver pelo outro, nós vamos ter que reaprender. Mas é bom, porque no passado poderíamos estar fingindo louvor, fingindo igreja, e agora a gente vai ter que enfrentar a sinceridade. O senhor acha que o pessoal que volta para a igreja, o pessoal que permanecerá firme, ele será depurado? A pandemia está ajudando a escovar a igreja? Eu não sei se a pandemia, Deus vai escovar a igreja. Eu tenho certeza. Outro dia, alguém fez um comentário na mídia social de que as igrejas vão fechar suas portas. Que teologia de banana! As portas do inferno não prevalecerão. Ninguém vai fechar a igreja. Então, primeiro nós precisamos de exercitar uma boa pregação. Os pastores vão precisar saber pregar para aconselhamento. Aliás, essa é uma matéria que a gente já escreveu, já falou tudo, mas ainda vai ter necessidade. Sim. Aliás, falando em pregação, eu tenho defendido que a pregação e aconselhamento são faces do mesmo ministério, isso, que é o ministério da palavra. Mas muita gente ainda acha que aconselhar é pregar baixinho. A diferença é o tom. O senhor pode falar um pouquinho sobre como é ministrar a palavra? Bom, publicamente as pessoas podem te ver na internet, mas como é ministrar a palavra baixinho, num tom de voz mais amigável? Tem sempre que ter uma escrivaninha separando? Eu não sei como é que a gente pode dividir tanto as coisas, tentar catalogar tanto as coisas, que chegue a perder a coisa de vista. A pregação é uma exposição da palavra de Deus. Erros fabulosos são cometidos. Pessoas pretendem expor a exegese, outros expõem o preparo do sermão, outros expõem seus pensamentos, mas a exposição da palavra é dizer o que o autor divino e humano concordaram em dizer o pensamento da palavra, ensinar aquele conteúdo. A segunda coisa é aplicar bem, mas a aplicação ela vem cheia de perigos, moralismo, faça isso, não faça aquilo. Mesmo que a Bíblia diga que não tem valor contra a sensualidade, tem. Porque Pedro, ó lá, tal, né? Essas ideias. Saber aplicar. Aplicar a palavra, não mais, não menos. E vem a terceiro aspecto, a implementação, como guiar os passos. Esse precisa vir cheio de carinho, cheio de cuidado. Aquelas dois pareceres do Salmo e de Pedro, que a carne é como a erva, um fala da banalidade da carne, o outro fala da fraqueza, de como ela vai com cuidado, senão ela quebra. Quando o homem, o pregador, entender
que a mesma palavra é pregada, que o mesmo homem escuta, que deve ter o vigor da palavra de juízo e a ternura da restauração, aí ele vai entender o que é aconselhamento. Todo pregador devia ser exímio conselheiro. Exegese da palavra, exegese da pessoa. Então ajuda o pessoal que só, vou provocar, que só ouve sermão, porque ele não preparou o sermão. Como é que ele faz? Eu tenho uma resposta, vamos ver se o senhor concorda. E o senhor pode dissertar em cima. A mim me parece que a primeira coisa que um não pregador tem que fazer é procurar um bom para ser o seu pastor. Porque se ele estiver numa boa igreja, ouvindo todos os domingos bons sermões, ele vai colecionando um bom arcabouço de ensino da palavra. Isso. Eu digo que o crente, aspas, comum, não precisa saber grego e hebraico, que são basicamente as línguas originais da Bíblia. Mas o pastor delas sim, porque isso dá segurança de que o que ela está ouvindo é fruto de um bom entendimento. Mas eu não preparei o sermão. Mas se o seu pastor preparou, você tem o material. Então, tomar nota do sermão ou entender o ímpeto de um texto pode ajudar muito uma pessoa comum que não preparou o sermão e não é uma exegeta da palavra. Você mencionou a questão de não precisar saber as línguas originais, mas a sua própria língua deveria conhecer. E, tristemente, as pessoas abandonaram o português de tal maneira que não entendem a Bíblia. Aquela história de dizer que Jesus era levita porque cuidava da música no templo. Quando eu perguntei como que é isso, ele falou: Jesus tocava o esquife. Que a Bíblia diz, Jesus tocou o esquife. Então é preciso saber português para não cometer essas besteiras. Aquele homem, por exemplo, que disse que tinha adulterado por ordem bíblica, assim como o profeta vai e adultera, né? Não estou dizendo que chega a esse ponto, mas coisas graves ocorrem com quem não sabe. Um crente não devia deixar de estudar pelo menos a sua língua para saber o que fala. Se ele é pregador. A gente teria que ensinar a pessoa a ler. O senhor já teve essa experiência de ter que... De ter que ensinar a ler, alfabetizar já. Alfabetizar, não só a entender as escrituras, mas a ler mesmo. Tinha um que era analfabeto. Mas tem muita gente que lê e continua sendo. Sim, temos que orientar nesse sentido. A grande parte do que fazemos na igreja deveria se fundar em ensinar a ler e escrever. Olha, não vejo muita gente dando atenção a isso. Sim, precisaria. Eu acho que a maioria de nós pensa que esse é o trabalho da escola, não da igreja ou do conselho. A razão pela qual eu escrevi aquele livro Todo Mundo Pensa, você também, é porque alguma cultura o conselheiro deve ter. E todo crente deveria ter. Se existe na nossa igreja um analfabeto, o pecado da igreja é sem monta, porque vai exigir promessa de que vai ensinar os filhos a ler a Bíblia, vai mandar ler a Bíblia a quem não tem condição de fazer isso. Então nós devíamos... Uma das pessoas que eu admiro muito é o Fábio Ribas. E ele estava envolvido com um programa na Igreja Católica de alfabetização de adultos, quando ele se converteu. E uma pessoa que tem estado com interesse sempre nessa área. E foi trabalhar entre os índios, onde ele tinha de ensinar a ler.
Eu vejo isso como raiz da igreja, ensinar a ler. O judeu tinha que ensinar a ler, escrever. Então, esse é um ponto do aconselhamento cristão, ensinar o entendimento. Dona Edith Schaeffer sentava do lado dos netos e desenhava o sermão. E ela escreveu um livro que nós publicamos aí há muito tempo, não ouvi mais falar dele, que é o Cristianismo é Judaico. E ela baseou, para escrever o livro, baseou nessas interpretações que ela fazia do sermão para os netos enquanto assistia. Aprender a tomar nota do sermão é uma arte e que não podemos perder de vista, não. Olha, tem muita gente que estranharia ter que levar um caderno para a igreja. Mal e mal o povo está levando a cabeça. Eu vejo problemas até da igreja ter 50 ensinos durante a semana e nenhum gravado. Eu acho que devia ser assim. O sermão, a pessoa aprende nele, grava tal. Um estudo durante o meio da semana, uma outra tarefa, mas não colocar 20 temas, mas aprender o tema, como Jesus seguia com as suas mensagens. E se alguém é bom ouvinte, já é aplaudido por Judas. Judas, o irmão de Jesus, né? Sim, o bom. Mas essa é a base do bom aconselhamento, é saber discernir a palavra de Deus e discernir a pessoa e fazer a boa entrega. Um dia a gente vai parar de precisar de aconselhamento, reverendo? No céu vai continuar o aconselhamento de Cristo, né? Não vão parar de aprender, vamos? Não. Quando a gente estava começando a aprender, veio a queda. Aí a gente começou a aprender errado. Agora, para reiniciar, só não vai ter o arrependimento, não vai ter, já vão viver fé arrependida. Não vai ter necessidade de lidar com as consequências do pecado. Mas ainda vamos ter aconselhamento para aprender um bocado de coisa. Bom, eu fiz essa pergunta porque eu imaginava esse tipo de resposta para introduzir uma esperança, porque eu acredito que a maioria dos irmãos, a maioria dos crentes pensam nisso, raciocinam dessa forma. Qual a esperança que alguém deve ter de, passando por aconselhamento, experimentar cura desse lado da glória? Só quando Cristo voltar mesmo? Virtualmente, a esperança é aqui. Eu sei que eu não vou chegar à perfeição, mas o usufruto da redenção aqui e agora é prometido. Senão, alguém mentiu a respeito da santificação, né? Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, e eu não tenho esperança de ver completada. Então, eu acho que tem esperança para aqui e agora. Algumas pessoas realmente pensam que se a redenção completa só vem em Cristo, então ela vai lutar com aquele pecado e nunca superá-lo até que ele morra ou que ele retorne. Tais fostes alguns de vós, alguns superaram. Sim. E a gente está aqui para ajudar, né? Um ao outro a superar. Então a experiência, não sei se é um bom termo, mas a experiência de vitória, ela não é uma possibilidade, ela é uma realidade. É uma realidade. Olha, talvez o espinho da carne não me seja tirado, mas o pecado tira. É importante as pessoas fazerem uma distinção. Espinho da carne e pecado são coisas distintas. Talvez eu tenha fraqueza ainda, mas escravidão do pecado não. Uma dúvida. O senhor
percebeu o nascimento do aconselhamento redentivo? O senhor entendeu quando tinha o aconselhamento redentivo na mão? O senhor viu ele nascer como uma escola ou não? Quando eu dizia lá, não quero que seja uma escola, eu acho que essa é uma parte interessante, porque eu tenho defendido que é uma escola. E eu estou indo contra, né? Você até em que página o senhor disse isso? Mas quando eu dizia isso, eu acho que eu já estava pensando. Sabe o que é? Deus me Por que o senhor não queria que fosse uma escola? Desculpa interromper, mas... Talvez eu precise de aconselhamento nessa área. Eu tive mestres que me ajudaram. Alguns mais novos do que eu, porque eu desperdicei um pouco de tempo, foram meus professores e tal. Mas eu tive alguns colegas, um deles cheio de fama, aí. E eu não me julgo com o brilho deles. Eu sou uma pessoa que desperdiçou uma grande parte da vida, não aproveitei o que eu podia, então me sinto indigno. Mas não indignado? Não, nunca, muito cheio de gratidão. Mas é aquele sentimento que Paulo, quando veio, não me comparando a Paulo, olha aí, mas quando ele veio, ele disse, nascido fora de tempo, indigno de ser chamado entre os apóstolos. Mas uma coisa que tem me sido alertado, até pelo próprio Davi, eu não posso ter enganado todos esses homens que trabalharam na minha vida. Então, eu considero hoje que tenha um conteúdo ali. E agradeço a Deus por ter levantado você para dar uma... Eu me senti como aquele espiga de milho, quando passa para tirar o grão, passa a faca. Me senti assim no seu trabalho, mas é isso mesmo, foi só assim que eu percebi que era. Bom, eu espero que muitas pessoas como eu fui sejam abençoadas pelo aconselhamento redentivo, porque um pouco do que o senhor compartilhou aqui, que os irmãos vão poder assistir, é o suficiente para dar a ideia de que tem muita riqueza para ser cavada nesse solo. Mas eu espero que, à medida que a gente vá debulhando esse milho, Deus nos dá milho e junta a nossa magra espiga para poder alimentar outros. Tá na hora da gente... Exatamente o ponto que nós levantamos antes. O indivíduo em si é nada. Mas a Igreja de Cristo tem esses dons, tem o chamado, tem os dons, e é aí que a gente vai laborar. Que bom. Obrigado, reverendo, pelo seu tempo. Deus o abençoe, querido. A todos nós. Eu sou grato. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Nós vamos continuar tendo outras conversas ao longo desta semana. Serão ao vivo, serão lives de verdade. Espero que vocês também tenham gostado como eu gostei e que cada vez mais Deus fortaleça em vocês também essa certeza de que o aconselhamento é importante para a vida. Deus abençoe a todos nós. Deus te abençoe, reverendo.